Nosso JM News está de volta e agora é a hora da gente conversar sobre aquela tragédia que abalou Uberaba ontem, né, em que uma adolescente de 14 anos foi morta por um colega de classe aqui dentro de uma escola particular. Uma situação impensável, né, aqui para a realidade de Uberaba. E a gente conversa hoje sobre esse assunto com a advogada criminalista Roberta Toledo, a quem eu sempre agradeço por estar aqui conosco. Muito bom dia, doutora Roberta, seja bem-vinda ao JM News. A primeira pergunta que lhe faço é: cabe defesa para uma situação dessa? Um caso como esse tem lado? Que pergunta, hein, Larissa? Bom dia, Larissa. Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Embora tenha sido uma noite não dormida, né, como todos nós, né, uma tragédia dessa, Essa né? coisa está assombrando todo mundo. Todo mundo, né? E assim, impacta a gente, né? Parece que fica todo mundo num estado de paralisação mesmo, né? É um trauma para todos, né? E queria aqui já registrar, assim, a minha solidariedade às duas famílias, sim, aos 12 adolescentes, né? Eu vou falar aqui em desgraça, mas não no sentido de um palavrão, mas de uma falta de graça, mas desgraça nesse sentido, né? Que atinge ambas, né? É destruidor para todos os lados, né? Cabe defesa? Defesa sempre cabe. E foi bom você fazer essa pergunta, né? Como advogada criminalista. O advogado criminalista, Larissa, ele não vai defender o ato, o homicídio em si, o ato em si. Ele vai defender o direito no sentido do devido processo legal. Como devido processo legal, né? Essa criança tem direito de ser escutada, tem direito de fazer uma perícia, tem direito a ter uma pena, mas qual pena? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, né? Quer dizer, é defender o direito nesse sentido, né? Porque não basta uma simples confissão. Eu fui lá, matei, tá, então sua pena é tanto. Não, a pena vai ter que ser fixada de acordo com as circunstâncias, porque há casos mais graves, casos menos graves, circunstâncias que aumentam a pena, circunstâncias que diminuem. Então, o papel do advogado aqui é esse, mas eu não sei se eu me fiz clara, né? Sim. Mas não defendeu, ai, que bom que você matou, devia ter matado mais. Não é essa atitude de advogado. Porque senão daqui a pouco também nós vamos acabar com a... Eu falo assim, nós vamos jogar pedra no próprio advogado e não é esse papel de advogado, né? Não é esse papel de advogado. Não sei se eu me fiz clara. Não, todo mundo merece uma defesa técnica. Sim, mas a defesa é técnica. Num caso como esse, doutora Roberta, que tipo de circunstância poderia atenuar a situação? Porque, olha, imagino que a senhora, como nós escutamos muitas coisas ontem, nenhuma tese, obviamente, ainda confirmada pela polícia, né? Que falaram, de motivo, né? Da motivação. Acho que nem ele mesmo capaz que sabe por que fez o que fez, né? Mas que tipo de circunstâncias poderiam minimizar uma situação como essa? Olha, Larissa, tudo que eu vou falar agora, eu queria deixar claro que é especulação, né? Porque eu não sei quais foram as fontes de vocês, mas as minhas fontes também foram a imprensa, o WhatsApp, né? E a gente tá vendo um monte de fake news e etc tal, né? Então, não sei se é verdade ou não. Então, vou falar num caso abstrato aqui. Uhum. Que tipo de defesa, por exemplo? Primeiro que nada justifica a morte, né, gente? Nada justifica isso. Não interessa se é bullying, se não é bullying. Não interessa, nada justifica uma atitude. Se é rejeição, porque ele amava e não era correspondido, nada justifica. Acho que primeiro começa aí, né? O que poderia pensar numa diminuição de pena? Por exemplo, se esse adolescente for um doente mental, né? A doença mental, para nós do direito, ela pode ser uma causa aqui de diminuição de pena. Né? Então, mas isso precisa de laudo psiquiátrico, laudo psicológico, né? E precisa ser anterior ao ato. Não pode ser, por exemplo, um laudo que fala, olha, ele estava num surto e desenvolveu uma doença psiquiátrica devido ao ato. Não, nós podemos ter um laudo antes ou um laudo durante, né? Porque agora nós podemos ter um laudo oficial, porque na verdade você pode ter laudo psiquiátrico, mas era o psiquiatra dele, né? Com certeza o juiz vai querer um laudo psiquiatra do juiz, um laudo oficial, né? E para essa coisa até precisa ser um psiquiatra forense, né? Sim.
né? Embora, mesmo que nós não tenhamos no corpo hoje a polícia Polícia Civil de Minas Gerais tem, né? Mas só que tem que entrar numa fila, né? Sim. É igual a fila do SUS, né? A fila eletrônica. Mas diante da emergência, quer dizer, pode ser nomeado um perito Sim. pelo juiz, né? E ele desempenhar esse trabalho de perito oficial do juízo, né? Então, assim, a doença mental pode ser uma causa atenuante, né? Até porque se for uma doença mental, e o problema é esse no Brasil hoje, né? Aonde que os menores doentes mentais vão cumprir pena? Porque quando é maior de 18 anos, nós temos os manicômios judiciais, que são péssimos, né? Mas ainda você tem. E no caso de menor doente mental, vai cumprir pena onde? Aonde? Não tem. Porque o CZU, né, que é o caso, o nosso antigo... Carezano. Até outro dia a Michelle falou, não é Carezano. Mas... um dia ela até me falou, ela falou assim, pelo amor de Deus, não use mais essa palavra que ela até me arrepia. Né? Bloqueia isso. Mas o CZU, ele tem vagas destinadas, ele não tem vagas destinadas para cumprimento de pena no caso de doente mental. Porque a forma de cumprimento de pena tem que ser diferente. Porque, na verdade, para menor, nós não vamos falar em penas, né? Nós vamos falar em medidas socioeducativas, né? Não, e se você for parar para pensar, o Instituto Maria Modesto ainda não recebe. Mas o Maria Modesto não é um local, não é uma instituição destinada a receber pessoas apenadas que praticam crimes, ou aqui no caso do menor, que pratica ato infracional. Necessita uma estrutura muito diferente. Muito diferente, né, para esses casos. Então, lá não é uma instituição para isso, né? Não é uma instituição para isso. Eu não sei, eu fiquei pensando ontem, porque ele não foi aqui para o CZUR, salvo se a minha fonte estiver enganada, né? Ele foi para outra instituição. E eu até passei uma mensagem aqui para o advogado, porque eu fiquei pensando que instituição que poderia receber essa criança, né? Realmente. Que instituição que poderia abrigar esse adolescente, né? E fiquei pensando na APAC de Frutal. Vocês já conhecem a APAC de Frutal? Lá tem a APAC juvenil. Que hoje a APAC juvenil. Mas seria um caso de APAC. Eu acho, Wellington, que nesse primeiro momento eles vão ter que deixar esse menino de uma forma isolada dos demais, porque você sabe quando acontece um crime desse, você joga no meio dos adolescentes lá, eles matam ele, né? Então, é o retrato da sociedade, a hipocrisia reinando, barbárie, né? Com barbárie, né? Barbárie com barbárie. Então, nesse caso, assim, eu acho, deve ter dado trabalho para pensar para onde que vai mandar essa criança. Eu estou falando criança porque eu acho uma criança. Desculpa, esse adolescente, na lei, né? Ele já é adolescente. E como que essa instituição vai receber? Eu não estou falando que ele é doente mental, é porque eu ouvi algumas coisas, sim, né? Que nós estamos conversando sobre se é doente ou mental. Uma possibilidade de atenuação de pena pode ser que, né, seja uma estratégia, digamos assim, usada também, né? Nós estávamos até falando, viu, doutora, sobre essa questão de vazamento de informações de forma seletiva. Né? Se envolvesse 2 menores que fossem lá do Residencial 2000... Teria essa proteção toda, né? Deveria ter. Deveria ter, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é quanto à apuração, porque a polícia já deve saber de alguma coisa como motivo. Sim. Não é? Afinal, não é possível que não tenha aproveitado, né, esse momento para tirar informações. Para colher informações, claro, com certeza. Exatamente. Então, mas aí numa situação como essa, doutora, então, assim, ele não pode ficar na delegacia pro resto da vida. Não pode. Mas pode mandar para outra instituição. Tem que mandar para outra instituição, Pode ser Uberlândia, pode ser Frutal, que são as instituições mais próximas aqui. Agora, é uma situação extremamente delicada, né? Porque mesmo para o Estado, né? Onde colocar? Qualquer lugar que for, chegando a informação do que aconteceu, o menino também vai correr um risco. Vai.